Hoje nós vamos falar sobre testes práticos durante processos seletivos para contratar um programador. A gente vai falar sobre que tipos de código ou algoritmo você vai ter que apresentar para passar numa entrevista de emprego. Olá, mundo! Eu sou o Cláudio Oliveira e você está no último episódio de uma série que fala sobre etapas e tipos de entrevistas de emprego para programador. Se você não viu os outros episódios dessa série, clica no card e vai conferir que a gente falou sobre muitas coisas. No último episódio, por exemplo, a gente falou sobre alguns tipos de testes que são aplicados para os programadores durante as entrevistas. Só que aqueles testes que a gente falou, eles são meio abrangentes. Fica um pouco difícil perceber se o programador ia conseguir se virar no dia a dia da empresa. Então hoje a gente vai continuar o nosso papo falando de outros tipos de teste que dão uma visão melhor sobre esse ponto, de se o programador consegue se virar no dia a dia. É importante dizer que esse se virar, obviamente, respeita o tempo de experiência que cada programador tem. Se virar para um programador iniciante, ou um programador júnior ou estagiário, não quer dizer que você vai ficar uma semana sozinho na empresa, cuidando do sistema sozinho. Mostrar algum portfólio. Na minha opinião, portfólio de programador é código. E melhor ainda se esse código for algum tipo de produto. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei aqui várias vezes que manter um GitHub com projetinhos, colocar os seus códigos no GitHub é uma forma de mostrar experiência. E para mim, isso também é uma forma de mostrar portfólio. Se você tem contas e repositórios no GitHub, quer dizer que você tem contatos com algumas linguagens de programação, pode ser que você tenha contato com algoritmos, Você prova pelos repositórios que você sabe resolver problemas, sabe criar algoritmos e também que você tem um domínio do Git e do GitHub, mesmo que seja superficialmente. Agora, um problema não é um problema, mas imagina que você tem repositórios que tem códigos soltos lá, você colocou os seus exercícios resolvidos, suas resoluções de exercícios de algum estudo lá no GitHub. Ótimo, excelente, você provou esses 3 pontos que eu falei, você tem domínio dessas coisas. Mas melhor ainda seria se esses códigos montassem um programa que resolvesse algum problema, mesmo que seja um programa bem básico. Por exemplo, eu já falei aqui daquele exemplo da calculadora que você coloca lá no GitHub. Isso também provaria que você tem domínio de alguma linguagem de programação, de Git, GitHub e de algoritmos. E no fim, você ainda montou alguma coisa, um programinha que é usado, que pode ser usado por outra pessoa. Então ele é, além de tudo, um produto, uma coisa com um início, meio e fim. Mesmo que seja uma calculadora que só soma números, você fez algo útil, você fez algo usável. Nem sei se essa palavra existe. Testes práticos. Um jeito muito popular de se medir o conhecimento prático dos programadores durante entrevistas de emprego são testes práticos. Nesses testes, o recrutador te envia um e-mail com PDF descrevendo alguma funcionalidade, algum programinha que ele quer que você faça. Você resolve esse problema e envia para ele por zip ou até envia o link do repositório no GitHub. Na minha opinião, esses testes funcionam melhor com quem já tem alguma experiência em programação. Para quem está no primeiro emprego ou tentando conseguir o primeiro estágio, eu acho que não funcionaria tão bem. Prefiro as provas da moda antiga e os outros métodos que a gente apresentou nos outros vídeos. Mas vamos focar nesse tipo de teste e eu vou dar alguns exemplos agora. Você trabalha para um site de jogos e chega à seguinte tarefa. Cria um formulário HTML para um jogador se cadastrar no site. O jogador precisa inserir seu nome completo, data de nascimento e ele tem que escolher um apelido ou um nome de usuário. Além disso, ele tem que dizer o seu e-mail e a sua senha. Quando ele clicar em um botão se inscrever nesse formulário, uma mensagem "Você foi cadastrado com sucesso"
tem que aparecer na tela. Observações: não é necessário back-end. Pontos extras: vamos supor que os apelidos Cloud, LX 2018 e Kiki já estão cadastrados. Faça alguma validação para não permitir que algum usuário cadastre uma conta com esses mesmos nomes de usuário. Outro ponto extra: a senha precisa ter pelo menos 6 caracteres. Tem que ter um caractere especial, como exclamação, interrogação, porcentagem, e pelo menos um número. Outro tipo de teste: faça uma API na sua linguagem preferida que faça a gerência de usuários. Você vai ter que ter as seguintes rotas ou as seguintes URLs na sua API. Primeiro, uma rota que cadastra um usuário. Cada usuário tem um nome, um e-mail, uma senha, um nome de usuário e as senhas precisam ter pelo menos 6 caracteres. Segundo, uma rota para ver o perfil dos usuários. Essa rota só mostra o nome, o e-mail e o nome do usuário. Terceiro, uma rota para editar um usuário. E quarto, uma rota para deletar um usuário. Se você quiser pontos extras, segue essas dicas. Não é possível cadastrar usuários com o mesmo nome de usuário ou e-mail. E a rota de deletar não apaga um registro no banco de dados. Ela só marca o usuário como deletado, que a gente chama de soft delete. Terceiro tipo de teste é o teste cronometrado. Eu já falei no último vídeo do canal que enquanto você está numa entrevista de emprego, no escritório das empresas, pode ser que você tenha que resolver alguma coisa com um cronômetro, né? E aqui, mesmo nesses testes que você realiza de casa, também pode acontecer de você ter um limite de tempo para resolver esses problemas. Por exemplo, o primeiro teste que eu fiz para sair do país, o primeiro teste que eu fiz para uma empresa fora do Brasil, era mais ou menos assim. Eu recebi um e-mail 2 da tarde num sábado e naquele momento eu descobri o que era o teste, né? Eu tinha combinado com o recrutador que ele ia me enviar esse e-mail a essa hora. Eu descobri o que era o teste, que era para resolver um algoritmo, que resolvia uns cenários lá descritos no PDF, e eu tinha que retornar a solução, o algoritmo, por e-mail, 4 da tarde, ou seja, eu tinha 2 horas para resolver o problema. Isso é um pouco chato, né? Porque o que a pessoa está medindo é como você lida um pouco com pressão e qual a melhor solução que você consegue encontrar num curto período de tempo. Então, o importante é entregar alguma coisa, mesmo que não tenha a solução completa, ele vai olhar o algoritmo, vai ver qual caminho você tomou, quais as decisões que você tomou durante o processo de resolução. Os testes práticos, para mim, fazem mais sentido ainda se em outro momento um recrutador ou alguém que viu o seu teste bater um papo com você sobre a resolução que você propôs. Perceber o que você achou sobre o teste, conversar um pouco por que você tomou tal decisão e não uma segunda opção. Eu acho que isso faz bastante sentido. Tanto que, quando tem testes técnicos, quando o processo seletivo contém testes práticos feitos em casa, é comum que aquela entrevista técnica que a gente viu no segundo episódio aconteça, na verdade, depois do teste técnico. Agora eu quero ouvir de você, de todos esses tipos de entrevista, essa maratona que a gente fez, que tipo de teste ou entrevista você mais gosta? Você acha que é mais eficaz durante um processo seletivo? Você gosta desses testes práticos que são feitos em casa e você manda para o recrutador? Ou você acha que uma entrevista técnica, uma conversa, já é o bastante para medir um programador? Você se sente mais confortável nessas conversas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar um joinha também se você gostou desse vídeo. E a gente se vê semana que vem na programação normal do canal.